Olá a todos, sejam bem-vindos à continuação da nossa primeira unidade. Meu nome é a professora Daniela Augusto e na unidade passada nós tratamos os entendimentos ligados ao processo de gestão e nessa segunda parte da unidade nós vamos trabalhar o orçamento empresarial. Então, o que é que seria o orçamento empresarial? Como foi colocado na aula anterior, o orçamento empresarial nada mais é do que um plano econômico-financeiro de curto prazo. Ele tem como objetivo principal visualizar a implementação da estratégia de longo prazo de uma empresa em determinado momento, ou seja, seria a união entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional da empresa. Ele tem como objetivo principal também tratar o envolvimento de todos os setores da empresa, bem como o envolvimento de todos os gestores, funcionários e demais pessoas ligadas ao processo administrativo da organização. Então, por que nós devemos fazer o orçamento empresarial? Então, ele é um elemento necessário ao processo de gestão, como nós vimos na videoaula passada. E para a atividade de controladoria, ele também é considerado um elemento vital. Ele pode ser também dito como explorado como sendo um exercício permanente de aprendizado, mas que só pode ser desenvolvido e atingir sua plenitude se ele for praticado por todos de forma ativa. Então, como é que nós podemos desenvolver a estrutura orçamentária? Existem duas estruturas principais: o orçamento de tendências, que é um orçamento que leva em consideração o histórico da empresa em todas as decisões, e o orçamento base zero. Esse orçamento base zero sempre dá início ao processo orçamentário e sempre é definido objetivos empresariais novos. Esses orçamentos, tanto de tendência quanto de base zero, eles desenvolvem vários subtipos, que seria o orçamento estático, onde a gente tem apenas uma representação estática da empresa. É o primeiro orçamento onde a gente desenvolve ele com base no plano operacional. Mas nós temos o orçamento flexível, que já seria uma evolução do orçamento estático, onde nesse orçamento flexível se trabalha por zonas de atuação. Nós teremos o orçamento ajustado, que o orçamento ajustado não é uma evolução do orçamento flexível. O orçamento ajustado é quando a gente ajusta ou o orçamento estático ou o orçamento flexível. Há quem diga que ele é um subtipo de orçamento. E já o corrigido é quando a gente percebe que o orçamento, quando feito, ele ficou muito descontínuo em relação aos objetivos empresariais. Então, normalmente você parte do orçamento base, identifica algumas incoerências e aí faz depois o orçamento corrigido. Por que é que nós precisamos, então, ter a preocupação nesse orçamento corrigido, nesse orçamento ajustado, nesse orçamento estático, nesse orçamento flexível? Porque existem alguns princípios gerais do orçamento que, independente dos tipos que a gente usa, eles devem ser seguidos, como, por exemplo, orientação aos objetivos. Nós temos objetivos de longo prazo, objetivos operacionais, e esses objetivos têm que estar representados no plano orçamentário. Nós devemos ter o envolvimento dos gestores e a comunicação integral entre todos os membros da organização. O orçamento ele deve se basear numa expectativa realista, nem muito pessimista, nem muito otimista, porque aí já seriam cenários e não planejamento. Ele deve ter uma aplicação flexível. Essa aplicação flexível seria mais a ideia de uma aplicação mais participativa que tem o envolvimento de todos os membros, e o reconhecimento dos esforços individuais e do grupo, porque sem ele a gente não consegue desenvolver as peças orçamentárias de uma forma geral. Então, para a gente preparar o nosso plano orçamentário, alguns passos devem ser seguidos, como, por exemplo, a gente tem que estabelecer a missão e os objetivos corporativos. Lembre-se, não é reinventar a roda, é pegar o planejamento estratégico e, com base no planejamento estratégico, a gente desenvolver o nosso plano orçamentário.
Depois, se for o caso, a gente identifica pelo planejamento estratégico os fatores limitantes da empresa. Caso ocorra, isso ele deve direcionar a elaboração dos orçamentos setoriais. Se nós não tivermos fatores limitantes, a gente segue somente os objetivos corporativos. Depois de fazer isso, seria interessante a gente rever esse orçamento mestre, que é o orçamento principal, à luz desses objetivos corporativos, para aceitar ou rejeitar o orçamento, porque lembre, nós estamos no planejamento. Nós não executamos ainda o plano, então ainda dá tempo resolver alguma coisa. A partir daí, a gente monitora os resultados reais contra os resultados orçados, que aí já seria a parte de controle, que pode ocorrer em paralelo à execução ou um pouco depois da execução, mas sempre há tempo de ajustar o orçamento. E quando verificar algum resultado dessas variações, deve ser tomadas medidas corretivas para poder se eliminar essas variações ou revisar o orçamento para acomodar essas variações. Então, esses passos nós vamos desenvolver na nossa atividade em sala de aula, onde cada uma dessas etapas serão analisadas e identificadas pela gente. Nesse âmbito, depois que a gente prepara, 3 elementos devem ser elaborados na estrutura do orçamento. Nós temos o orçamento operacional, que seria aquele orçamento ligado às atividades operacionais da empresa. Nós temos o orçamento de investimento, financiamento e o orçamento de caixa, que fazendo um paralelo seriam nossas atividades de investimento e financiamento, para finalmente a gente ter a projeção das demonstrações contábeis. Ao final do plano orçamentário, 2 relatórios devem ser elaborados: o orçamento consolidado e o relatório de controles orçamentários. Esses 5 elementos, os 3 estruturais e os 2 relatórios, nós também vamos desenvolver em sala de aula, porque justamente será essa a nossa atividade. Então, a gente vai explicar melhor essa atividade em sala de aula, mas a ideia é a gente perpassar por todas as etapas do o processo de gestão, juntamente com as peças orçamentárias. Então, pessoal, agora é com vocês. Leiam o material que eu passei. Vamos discutir, vamos participar na próxima aula para a gente desenvolver nosso semestre da melhor forma possível. Um abraço a todos.